Boa Doutora noite. Yasmin, seja bem-vinda. Estamos aqui para mais uma live muito especial. Vamos juntas. Deixa o pessoal entrar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho, 3 minutinhos. 3 minutinhos. Fala um pouquinho. A gente precisa pensar no tema da próxima semana, hein? Tá ficando bom esse negócio, viu? Tá mesmo, as mulheres estão super engajadas, interessadas no assunto, querendo se Estou informar mais. amando, de verdade. E Eu eu acho gosto que o assim. formato também. Oi, Deb. Eu acho que o formato, Jéssica, quanta gente legal. Eu acho que o formato também, Yasmin, da gente tá vindo não só para trazer conceitos. Oi, Nai. Não só para ficar trazendo conceitos, né? Mas principalmente, obrigada, Érica. A Érica tá elogiando. Linda, muito obrigada. A gente capricha para vir ver elas, né? Para vir aqui encontrar com elas, com vocês, meus amores. Tudo é feito para vocês. Então, eu acho que esse formato da gente estar querendo vir aqui para tirar dúvidas, está muito legal. Porque elas mandam as dúvidas antes, a gente já insere as Isso na nossa dúvidas explicação, na né? nossa explicação, a gente já fica atenta ao onde é que está o que é que está deixando dúvida, por que que elas ainda não entenderam, o que é que está faltando a gente explicar. Então a gente vai ali direto ao ponto. E aqui a Exatamente. gente continua aberta, né? Podem continuar mandando as perguntas. Eu já separei algumas, pedi a elas perguntas tanto no grupo quanto no Instagram. Juju, meu amor lindo, vamos. Ju é minha paciente linda, que vem da Alemanha só para eu botar um implante. Você acredita, doutora Yasmin? Que chique, hein? Que chique. Ela Arrasou. entendeu Somos o... globais, querida. Pois é, olha como o mundo se transformou. Hoje a gente tem essa opção. Por isso que quando eu digo, morro de saudade, Ju vai estar aqui daqui a pouco. Eu fiz live com Ju ano passado. Uma oportunidade. Ju perdeu mais de 50 quilos. Eita, caramba, mudou de CPF, né? Como falam. Mudou de CPF, como diz o povo. Então é isso, como o mundo, como a gente se aproxima, né? Como às vezes a gente tem a oportunidade, Yasmin, como você já teve, como eu já tive. Ontem eu estava conversando com uma paciente, ela mora em Curitiba. Vamos combinar de ir em São Paulo para fazer seu implante? Vamos. Então, como as coisas podem ficar mais fáceis, mais acessíveis. A gente está Isso, sempre em São Paulo, dando aula, assistindo um congresso, fazendo uma coisa ou outra, e a gente pode aproveitar para servir a paciente, estar mais serviço, próxima, né? exatamente. Com certeza. E aí, vamos lá começar a Vamos, sem demora. apresentar novamente, né? Bom, hoje estamos aqui mais uma vez com a doutora Milena, que é nutróloga, é nutróloga, e vamos falar sobre esse assunto tão polêmico, né? Que é a tal da inflamação, que gera muitas mitos Dúvidas. sobre esse assunto e acho que é super importante a gente esclarecer, porque ele é um problema, ó, invisível aos nossos olhos, mas que, se você for observar bem, a gente vai mostrar cada sinalzinho dessa inflamação no seu corpo. E pouco palpável, né? Eu acho que a grande dificuldade é essa, né? Então eu quero também agradecer a doutora Yasmin Penalva, Obrigada. ginecologista, mora em Aracaju, mas atende o mundo. Então, vamos. Vamos lá. Yasmin, sabe o que é que eu queria? Eu separei uma frase, eu gosto quando a gente já começa assim, trazendo uma frase para fazer elas pensarem. Então, hoje eu quero começar assim, presta atenção. A inflamação crônica, ela não chega fazendo barulho. Ela vai roubando sua saúde em silêncio, até que um dia ela recebe um nome: obesidade, diabetes, hipertensão, esteatose hepática, endometriose, lipedema, doença cardiovascular, acne, câncer.
e uma infinidade, hipotireoidismo e uma infinidade de doenças que a gente podia ficar aqui falando só da lista de doenças que a inflamação crônica vai ali aos pouquinhos minando a saúde do paciente e chegando com cada um apresenta um nome no final das contas, né? Exatamente. E aí vem sempre aquela pergunta, né? Doutora, quando foi que eu adoeci? Eu não entendo o que aconteceu na minha vida que eu cheguei nesse ponto. Por que isso Pois é. acontece? Ela veio ali, a inflamação crônica veio aos pouquinhos minando sua saúde há anos, até que um dia a doença literalmente se instala e você ganha um CID. CID é o código da doença, tá, pessoal? Então, eu queria que, falando sobre esse assunto, eu queria que a doutora Milena explicasse um pouquinho mais para vocês a diferença da inflamação aguda para a inflamação crônica. Vamos lá. Isso, essa parte é importante. A gente não vai ficar falando tanto de conceitos, mas isso é importante. Uma inflamação aguda, ninguém tem dúvidas. Então, por exemplo, se eu cortei, peguei uma faca e corto minha mão. Um corte exposto, uma ferida aberta que tem dor, que apresenta calor, vermelhidão. Ninguém tem dúvidas que ali tem uma inflamação aguda. Então, ali é uma inflamação aguda que todo o seu corpo se junta, se mobiliza, suas células de defesa, todo mundo é convidado para trabalhar para te manter vivo. Porque se for um corte profundo, isso a gente está falando de um corte. Pode ser uma pneumonia, pode ser uma infecção intestinal grave, alguma coisa aguda, uma apendicite. Digamos que Então, seja uma reação inflamatória do nosso corpo para salvar uma coisa pontual ali, uma injúria que aconteceu no seu corpo de uma forma pontual. Um corte, uma lesão, um arranhão, algo desse tipo. Né, doutora Milena? exatamente. E qual a diferença? Mas é essa inflamação que a gente tem medo ou que a gente está falando? Não. Porque isso pode acontecer a qualquer pessoa. É uma Claro que se a gente defesa natural do nosso organismo. Pronto, se a gente tentar se prevenir, a gente vai ter menos doenças. Mas tem algumas, um corte, um acidente pode acontecer. Ok. E a inflamação crônica de baixo grau? Como é que ela acontece? Ela não costuma dar dor inicialmente, não é assim que ela se instala. Como foi que a gente falou no Ela início? é silenciosa, né? Ela é silenciosa, ela chega sem fazer barulho. Então, aqueles 3 pontos da inflamação aguda, dor, calor e rubor, vermelhidão, geralmente a gente não acha. O paciente começou ali a se inflamar, por exemplo, a gente vai falar de alimentos que têm um potencial de inflamar. Se você comer hoje um alimento inflamatório, vou chutar aí, um brigadeiro, que a gente sabe que açúcar inflama. Significa que eu vou ficar toda inflamada? Não é uma coisa pontual. Então, a inflamação crônica de baixo grau, ela vai se instalando. E não é, principalmente, não é sobre uma coisa que você fez, é sobre um padrão. Não, e Então, sobre várias coisas, né? Até relacionado ao seu sono, ao seu intestino, ao estresse, à comida, alimento, a reposição hormônios. hormonal, a tudo. É muito relacionado, quando eu digo padrão, é o padrão alimentar, ao padrão do sono. Então, é você ficar fazendo, entre aspas, tudo errado, e isso vai te inflamando. Tem coisas, às vezes você pode dizer, doutora, mas eu tento fazer, mas minha alimentação é boa. Mas e o sono é bom? E você malha? E você regula seus hormônios? E você trata seu intestino? Então, assim, a gente, querendo ou não, a inflamação, a gente está trazendo alguns pontos aqui, né? A gente começou falando de emagrecimento, foi a primeira live. E a gente prometeu que cada semana a gente ia trazer aqui coisas, situações que podem estar travando o seu emagrecimento. É interessante que quando a gente fala de inflamação, ela é um ponto e ela permeia praticamente todos os outros pontos.
Porque a inflamação pode atrapalhar seu sono, ou se você não dormir bem, você fica inflamada. São coisas que se retroalimentam, né? E a Exatamente. gente precisa fazer o quê? Quebrar essa cadeia. Exatamente. A inflamação, ela permeia todos os pontos que podem travar o seu metabolismo. Então, isso é interessante. Por que que todo mundo fala de inflamação? Porque ela, sozinha, pode travar todo o resto. Então, a E gente tem que aí estar a atento. pessoa, isso. E aí a pessoa fica lá, ah, mas eu não sei se meu corpo está inflamado. Essa história de inflamação é só conversa que todo mundo fala agora, que tudo inflama também. Aí a pessoa vai se observando, aí vê que fica cansada, mesmo quando ela dorme várias horas de sono, que não consegue lembrar, tem alguns esquecimentos, o intestino não está funcionando bem. Existem dores nas articulações, dores pelo corpo todo. Essa pessoa vive quebrada, faz atividade física e tem dificuldade de se recuperar após o treino. Percebe que a barriga aqui, ó, está aumentando de tamanho. Tudo isso são sinais. Seu sono está agitado, você não consegue dormir bem. E aí é bem interessante que até eu estava fazendo um desafio nesse mês de julho, né, com o pessoal. E no início, todo mundo relatava muita coisa, assim, agitação, sono difícil, retenção, inchaço. E agora, depois de alguns dias, já mudando algumas coisas, já percebeu assim, poxa, agora eu estou conseguindo dormir um pouco melhor. Eu achava que era só a questão da cafeína, mas eu percebi que os alimentos estão me desinflamando, desinflamando o meu cérebro, melhorando o meu sono. Então, são coisas que a gente não quer dar a devida importância. Ah, é só uma besteirinha ali, é um pão que eu vou comer, é um doce que eu vou comer aqui, é uma bebida que eu vou fazer, é noite que vou ficar vendo na rua ou vendo séries desnecessárias durante a noite, não vou ter um sono de qualidade. E isso aí vai só gerando vários impactos no seu corpo, até que você chega a um grau de obesidade, doença, e quer resolver tudo como, doutora Milena? Com um Rápido, mesinho e rápido, né? rápido. Foi isso que eu comecei a chamar, inclusive, as pacientes e dizer, hein, doutor Yasmin, aí também em Aracaju você sofre com a outubrite. Todo mundo só quer te procurar em outubro, diz assim, meu Deus, tem que ser agora. Porque dezembro tá chegando, parece uma epidemia, a outubrite. Gente, o momento da gente emagrecer com calma é agora. A gente tem tempo sim de construir o corpo que você sempre sonhou. Botar seu biquíni, não se esconder atrás de uma canga, de uma bermuda, não sair nas fotos, deixar de ir para a praia. Ah, meu Deus, eu vou viajar nas férias, eu não tenho nunca roupa, meu verão eu sempre passo toda tapada. O momento é agora de você se cuidar. Ah, mas Exatamente. eu vou pensar só no verão? Não, gente. O verão é só uma desculpa. A gente começa agora, mas é para manter para a vida. A ideia tem que ser essa, né? A gente tem que parar de imediatismo, de achar assim, ah, vou emagrecer para um evento, para um casamento, para uma formatura, porque o verão está chegando. A gente tem que entender que é o emagrecimento para a vida, porque é isso que vai evitar você de ter o famoso efeito rebote, se você não quebrar isso daí dentro da sua cabeça. Você falou agora, a gente começou a falar de uma coisa maravilhosa: sobrepeso, obesidade. E como é que a gente sabe, hein, doutor Yasmin? Eu costumo dizer assim: eu não preciso de um exame para aquele paciente que chega na minha frente com a cintura, com a circunferência abdominal aumentada. Eu sei que ele está com gordura visceral aumentada. Eu não preciso fazer um exame para ter certeza que ele tem Ele esteatose. está com a cara, como é cara de porco, focinho de porco, com tudo de porco, mas não é porco, né? Pois é. Então, a gente sabe que aquele paciente obeso, que está com, vou chutar, 20 quilos a mais, eu sei que o tecido adiposo, doutora, como é que eu sei? A pessoa está com 20 quilos a mais. Olha que pergunta clássica, doutora Yasmin. Doutora, eu tenho 20 quilos a mais. Como é que eu sei se eu estou inflamada? Eu te digo, não há nenhuma dúvida de que você está inflamada. Porque esse tecido adiposo, ele funciona hoje, a gente já sabe, os estudos comprovam que ele funciona hoje como um órgão endócrino. Aqueles 20 quilos de gordura trabalham produzindo substâncias, a gente chama de citocinas, mas eu vou falar aqui substâncias para ficar mais fácil. Ele trabalha produzindo substâncias inflamatórias e jogando no seu corpo o tempo inteiro. É como ele consegue formar novos vasos,
atrair células de defesa, aquilo vira 20 quilos. É como se fosse, eu sempre faço analogia, eu digo, você carrega um tumor de 20 quilos que só trabalha para te adoecer. Exatamente, é como se fosse um tumor, porque ele vai produzindo ali substâncias que, se você deixar, é o que vai causar morte, né? Porque vai levar a outras doenças, entupir veias, artérias, causa infarto, AVC. Esteatose hepática, que é a gordurinha no fígado, também é um sinal de inflamação, né? Que seu corpo está Lembrando pedindo. que hoje é a esteatose hepática essa que ninguém quer dar atenção, quer dar importância e acha, normal, eu fiz um exame de ultrassom, tenho esteatose, mas todo mundo tem. Gente, não é assim, todo mundo tem. Ouça, vá no médico e se livre dela. Hoje, esteatose hepática é a principal causa de transplante hepático. É muito sério, precisa ser levada a sério. E é uma das. E começou como? Resistência à insulina, você come muito carboidrato, come muita besteira, pão, biscoito, bolacha, arroz, farinha, tudo que é carboidrato, cerveja, álcool, todo tipo de carboidrato. Comeu, 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 comeu. Seu pâncreas não deu conta daquilo. Você cria uma resistência à insulina. O excesso do carboidrato vira gordura e deposita no fígado. Então, na verdade, você tem gordura no fígado que não veio da gordura, que veio do excesso do carboidrato. Então, vocês precisam ser humildes. Vocês não têm obrigação. Hoje todo mundo quer entender de medicina. Que bom que está mais fácil, que bom que está acessível. Você pode entender da sua doença e deve, porque você faz parte do tratamento e das escolhas. Existe uma corresponsabilidade, mas deixe na mão de quem estudou a vida inteira. Eu tenho 17 anos de formada, com mais 6 de medicina. São 23 anos só estudando medicina. Doutora Yasmin tem mais quantos anos, doutora Yasmin? Doutora Yasmin é mais Ah, nova meu que Deus, eu eu. formei tem um tempinho aí, já me Ela é perdi. mais novinha do que eu. Que bom, obrigada por não me humilhar publicamente. Mas vamos lá. Então é importante vocês entenderem essa diferença do que é inflamação aguda da crônica. Entender que essa crônica ela vai agindo ali silenciosamente no seu organismo, causando desregulações hormonais. Essa inflamação crônica é um ciclo de retroalimentação. Então, tanto ela vai piorar o seu sono, a sua energia e disposição, quanto também um sono ruim, maus noites de sono, má alimentação. Tudo isso também vai gerar um processo inflamatório que uma hora vai cobrar de você. Vamos Então, excesso falar. de peso também que é o que nós acabamos de falar. A gordura é um órgão endócrino que está produzindo ali hormônios e substâncias inflamatórias que vão inflamar o seu corpo, impedindo que os seus hormônios funcionem de uma maneira adequada. Por isso que o gordinho, o obeso, funciona totalmente diferente de quem sempre foi magro. O corpo dele está sempre ali, ó, puxando para o lado da inflamação. E se a gente não quebrar esse ciclo, ele vai continuar sempre. Por isso que é tão difícil de uma pessoa sozinha conseguir emagrecer. E aí existem outros fatores também, além da gordura, né, doutora Milena? E é legal dizer que é possível, né, Yasmin? Eu já passei por isso porque eu tive mais de 35 quilos a mais. Você também já teve quantos quilos, Yasmin, a 10 mais? quilos a mais. Só? Ai, você nem era tão gordinha assim. Mas é possível. Eu também já tentei milhões de dietas frustradas. Eu também bati na trave. Eu também morri na praia. Até o dia que você entende que você tem que mudar seu metabolismo. Não é só comer um pouquinho menos e malhar um pouquinho mais. Você precisa acabar com a inflamação. A inflamação cria a obesidade e a obesidade alimenta a inflamação. É um ciclo que tem horas que você não sabe se você engordou e aí você ficou inflamado ou você inflamou e aí você engordou. Um alimenta o outro. Se você não começar a emagrecer, tratar a obesidade, tratar a inflamação, tem uma hora que você não vai. Você não chega Exatamente. na composição que você quer se você não desinflamar. E como é que isso acontece? Como é que faz para a gente destravar esse metabolismo, né? Aí a Pois gente vem para o músculo também. Por que que no processo de emagrecimento é tão importante esse tal de músculo, doutora Milena?
O músculo, Yasmin, ele é maravilhoso porque quanto mais músculo a gente faz, quanto mais atividade a gente faz, lembrando que a atividade principal é a musculação, é o treino resistido com aumento progressivo de carga e alternando os grupos musculares. Quando eu formo mais músculo, o músculo tem capacidade de produzir substâncias, que eu também não gosto de ficar dificultando, mas são miocinas. E essas substâncias são anti-inflamatórias. Então, elas vão me ajudar. A gente não está aqui tentando, doutora, eu tomo o que para desinflamar? Doutora, como é que eu faço para diminuir minha inflamação? A musculação, aumentar o músculo, entra ajudando a gente nessa guerra contra a inflamação. Exatamente. E também, quanto mais músculo você tem, menor a resistência insulínica, né? Porque é um músculo que tem muita sensibilidade à Limpa o insulina. açúcar, né? Tira o É. açúcar do sangue. O Então, nos açúcar a gente não ajuda. precisa nem falar, né, gente? Como ele é inflamatório. Então, veja uma cadeia, né? Imagina, uma pessoa que é sedentária, ganha peso, aumenta a gordura visceral, diminui a musculatura ao longo da vida. Ou seja, ela está sempre ali, ó, só piorando o quadro dela, virando uma bola de neve, não é? Menopausa, hein, doutora Yasmin? Agora eu vou te perguntar, como a menopausa pode inflamar a mulher? A menopausa por si só já vai inflamar a mulher, né? Porque a queda do estradiol, ela é um dos maiores sensibilizadores também da insulina, né? E a queda dela já vai aumentar essa resistência insulínica. Além disso, quando o estradiol cai, aumenta o quê? Todo mundo percebe que aumenta a gordurinha logo aonde? No abdômen, que é a tal da gordura visceral, a gordura que é inflamatória, que está agindo contra o seu corpo. Você perde massa magra, e aí vem de novo aquela história, o músculo é um órgão anti-inflamatório. Se você perde músculo, você fica com a tendência maior à inflamação. Atrapalha o sono, a mulher não consegue mais dormir direito, isso eleva cortisol, que aumenta a inflamação. E isso daí vai se retroalimentando. Veja como as Exatamente. coisas vão acontecendo ao longo da nossa vida. E quando a gente tem a informação antecipada, a gente consegue agir na hora certa para evitar que essas coisas, essas situações se estabeleçam na nossa saúde, causando doença. Exatamente. Vira, né? A mulher, na menopausa, sem tratamento, ela desenvolve uma síndrome metabólica. Se eu não tratar, ela vai, por si, ficar inflamada. Não tem jeito. Então, e o sono, Yasmin? Agora eu vou trazer aqui o sono. Como é que o sono, e se eu dormir mal? Que história é essa? Que eu não durmo e eu inflamo? Se o sono, se durante o sono eu regenero, eu reparo vários ciclos. Se a gente, no sono certo, a gente acho que vai ter que fazer uma live de sono, viu? Muita gente me Sim. perguntando sobre sono. Fazer uma live inteira só de sono. Então, não vou me estender tanto, porque a gente ainda tem muita coisa para falar, mas no sono, se eu passo da hora de dormir, então eu não devo passar das 23 para eu não perder o pico de um hormônio fundamental, que é o GH, que ele por si só vai regular leptina, grelina. Gente, vocês têm noção do que é isso? Então, se Muita gente eu não sabe o que é leptina e grelina, doutora Milena. Grelina é o hormônio da fome, sinaliza que eu quero comer. E leptina é o hormônio que sinaliza que eu estou saciada. Então, imagine, eu costumo dizer para meus pacientes: você tem uma noite mal, no outro dia, você quer comer loucamente e você nem se toca que foi porque você dormiu tarde. Mas é assim, gente. É tudo, é uma coisa que se soma na outra. Então, E você aí, precisa dormir aí vem bem. para as médicas plantonistas, né? Eu mesma, quando dava plantão noturno, no outro dia, eu não era ninguém. E aí é que eu queria aquela recompensa mesmo de comer qualquer coisa bem gordurosa, bem açucarada e ver como isso daí. Uma das estratégias que eu tive que usar para o meu processo de emagrecimento foi saber dizer não para esses plantões, Milena. Você acredita? Eu Interessante. tive que entender que essa chave precisava virar para eu diminuir meus plantões noturnos, porque aquilo estava acabando com a minha saúde e eu estava engordando cada vez mais. Interessante. Como cada um vai se olhar e vai descobrir o que é que está lhe fazendo mal e dificultando o seu emagrecimento, o seu processo.
a melhora do seu metabolismo. Então, no sono também a gente vai regular a insulina. No sono a gente vai regular milhares de hormônios. No sono, se eu não durmo bem, meu cortisol não cai como deveria. Se eu não durmo bem, eu não faço um pico de melatonina, que também é anti-inflamatório. Quer dizer, um sono ruim, você bagunça muitos hormônios, dificulta várias cascatas metabólicas no seu organismo, inclusive você dificulta, você não consegue consolidar memória. Então, tudo está interligado, gente. A gente precisa, sim, melatonina. Ah, melatonina é para dormir? Para que eu vou tomar melatonina? Melatonina tem mais de 60 funções no seu corpo. Melatonina, uma das principais funções da melatonina é desinflamar. Então, naturalmente, a gente sabe que depois dos 35, sua melatonina natural começa a cair. Mas às 3 da manhã, mais ou menos, você faz um pico de melatonina. Se você dorme mal, você não vai fazer esse pico natural de melatonina e você vai continuar inflamado. Você vai perder o direito de se desinflamar durante o sono. Vai ficar mantendo o cortisol elevado e o cortisol elevado, sinto lhes informar, que é um dos que mais inflamam hipotálamo. O pico de cortisol desregula a mulher, o homem também. Picos reiterados de cortisol inflamam o hipotálamo e mudam completamente sua partição de gordura. Se você... Faltou a palavra. Se você queima ou se você estoca. Então, Milena, e sobre o sono também é uma coisa engraçada. Tanto você dormir mal, não olhar para o seu sono de uma forma mais gentil, né? Por exemplo, como é que faz para essa pessoa dormir bem? Ela também precisa evitar o uso do café ao longo do dia, precisa ajustar o horário do treino, se for necessário, fazer uso de alguma melatonina ou de chá, que vão produzir mais neurotransmissores do relaxamento. E aí essa pessoa vai tentar dormir bem. Mas às vezes existem alterações, né, que vão fazer com que essa pessoa não consiga dormir bem. Alterações hormonais, do cortisol lá em cima. E aí a gente tem que olhar como foi o estresse ao longo do dia dessa pessoa, o que é que ela fez para poder estar se inflamando de repente, ela se inflamou com estresse, com algum alimento, com consumo de muito doce durante o dia. Então, às vezes a gente gosta muito de simplificar, é só fazer atividade física, uma boa alimentação, entre aspas, que todo mundo fura aí na dieta e na mesma hora o nosso cérebro esquece, né, de que furou a dieta, não é isso? Come um brigadeiro ali, um chocolate aqui, outro canto, um glúten não sei aonde, mas o nosso cérebro vai eliminando, né? A gente não tem essa atenção que deveria. E aí a gente acha que está fazendo tudo certo para dormir, mas na verdade a gente está inflamando o nosso corpo em várias outras situações no trabalho, dentro de casa, se estressando, né? Comendo alimentos ruins, ingerindo bebida alcoólica. Tem muita mulher aí que reclama que não dorme bem, mas o álcool é uma das coisas que atrapalha o sono. eu brinco, eu digo que para dormir, primeiro você tem que querer. Porque se você fica ali, nunca tinha percebido, eu deito na frente da televisão, fico ali assistindo, nem Tem olho. esse problema também. Muita Não gente fica existe. olhando para a televisão Você tarde tem da que se noite. programar. Você tem que se programar. Senão você não vai dormir na hora certa. Não acontece por acaso. Ah, por acaso eu tô dormindo bem. Não, tem que ser programado. Um sono de qualidade, ele é construído. E vou dizer, viu, que a ansiedade atrapalha muito essa questão do sono. É Demais. onde a gente precisa o quê? Fazer terapia para entender os nossos gatilhos, porque na mulher principalmente, quando ela entra na perimenopausa, essa questão da ansiedade, ela fica mais aflorada por conta Super, dos hormônios. Mas a super. gente também não pode botar a culpa toda sempre só nos hormônios, né, Milena? A gente precisa fazer um trabalho integrativo e essa parte comportamental, de autoconhecimento, de poder digerir as suas emoções também precisam ser trabalhadas, porque senão elas inflamam o seu corpo e aí vai levar a todos aqueles sintomas de inflamação que são silenciosos, dificuldade para dormir, inchaço, dificuldade para perda de peso, de concentração, de memória, e etc, etc, etc. Vamos entrar agora numa parte que todo mundo pergunta. A história de quais alimentos nos inflamam.
Vamos falar dos mais básicos, que ninguém tem dúvida. Depois a gente entra nos. Chuta aí, pessoal, quais são os principais alimentos que inflamam o nosso corpo? Eu quero que vocês digitem aí na live para ver se vocês estão acertando mesmo. Pelo menos em alguma coisa Gostei. vocês estão antenadas. Digam aí alguns. Chuta três aí. Depois dos três a gente explica. Ó, uma pergunta, enquanto elas respondem, veja aí se tem resposta. É preciso tomar muita água para desinchar? Sim. Pelo menos 35 ml de água por quilo de peso. Muito bem, isso mesmo. Ajuda a filtrar o nosso sangue, né? E a eliminar as toxinas, e isso ajuda a desinflamar. Olha, o pessoal falou aqui: glúten, açúcar, álcool, lactose. Olha, o povo tá sabido, viu? Que massa. Bom, Olha, açúcar, ninguém tem dúvida, né? açúcar, ninguém tem dúvida. Açúcar não tem jeito. Inflama, aumenta, faz pico glicêmico, aumenta a insulina, vai inflamar, acaba dando resistência à insulina e tudo aquilo que eu falei de acabar virando até gordura no seu corpo, aumenta o tecido adiposo, o próprio tecido adiposo é inflamatório, então não tem jeito. Açúcar inflama. Bati martelo, ponto final. E adoçante, já que não vai comer açúcar, eu posso tomar qualquer adoçante? Não, eu não recomendo. Vixe, tem uns assim que eu nem. Ciclamato monossódico, sucralose, Sucralose. que já foi considerado bom antigamente, até mulher gestante podia, hoje não deve, é inflamatório para o intestino. Gente, E para o cérebro também, né? no final das contas, o que se deve, aí falaram, Ingrid falou estévia, exatamente. Estévia é ainda o mais natural, digamos assim, é retirado das plantas, então é aceito ou se você tolera, eu, por exemplo, prefiro não usar. Não gosto do sabor, não uso nada. Prefiro tomar um café sem nada, tomar o café preto sem nada e É evito muitas porque, outras às coisas. vezes, tem muitos alimentos, né, industrializados, por exemplo, whey protein, ou então bolos, né, alimentos fitness que você consome, que não tem açúcar, mas tem adoçante. Então, é muito importante vocês olharem o rótulo e dar preferência àqueles que estão sendo adoçados com o esteviol, porque causam menos malefícios para o nosso corpo. E os outros, eles são muito inflamatórios, inclusive a sucralose, ele é péssima para o nosso cérebro, né? Péssimo, péssimo, péssimo. E o xilitol causa muita distensão abdominal e desbiose, desregulação Microbiota. intestinal. E o intestino que não funciona bem gera o quê? Inflamação e esse ciclo se retroalimenta. Então, muita atenção a tudo aquilo que vocês colocam para dentro, seja emoções, alimentos, bebidas, medicamentos. Então, um a gente já falou, já batemos o martelo, açúcar. Segundo, que ninguém tem dúvida, álcool. Álcool Aqui as pessoas não têm dúvida que o álcool é inflamatório, mas é uma coisinha que é difícil de largar, né? mas a gente pode, eu sempre digo assim, Yasmin, a gente vai conversar sobre isso se ainda der tempo, né? Eu digo, a gente não mora em Marte. Ah, doutora, também não pode nada, não sei o que, não. Eu digo assim, vocês querem, a gente tem praticamente 6 meses daqui para o verão. Eu digo, vamos combinar, a depender de quantos quilos as pessoas têm para emagrecer, né? A paciente chega na sua frente, Yasmin chega na minha frente. Doutor, eu quero emagrecer. Pronto. A gente vai fazer tudo para aquilo funcionar e vai dar certo. Então, você passou, às vezes a mulher passou lá, uma mulher de 40 anos, você passou 40 anos comendo à vontade, eu brinco. Você passou 40 anos comendo panetone. Se você passar um Natal sem comer panetone, tá ok. A gente vai ter outras opções no meio do emagrecimento. Ah, mas vai ter tal festa. Eu costumo brincar, eu digo assim, sabe quando foi que eu decidi? Porque o emagrecimento parte de decisão. No dia que eu disse, eu quero emagrecer, eu não quero mais esse corpo, eu não gosto mais de viver assim, isso me faz mal. E eu decidi, até no meu aniversário, que as pessoas ficam assim, ah, mas no aniversário pode, né? No meu aniversário, o bolo era sem açúcar, sem glúten, sem leite, sem isso, sem aquilo, não tinha nada. Porque aquilo era a minha decisão.
E no dia do meu aniversário, eu também queria fazer uma escolha construtiva para mim. Aquilo era a prova de que eu tinha aprendido a fazer escolhas de uma pessoa que se ama. Então, a gente faz parte do processo você passar. Doutora, então hoje você não come bolo? Não, gente, hoje eu já mudei meu metabolismo. Eu estou no meu peso ideal. Hoje eu como o que eu quiser. Mas se eu comer como gorda, eu vou ficar gorda. Quem come o que quer, veste o que cabe. Eu Exatamente. não quero mais essa vida para mim. Mas eu passei um tempo no zero. No zero glúten, zero leite, zero lactose, zero álcool, zero, zero, zero. E não é buscar, como a doutora Yasmin falou, não é buscar aquele produto industrializado, cheio de adoçantes, corantes, cheio de tanta coisa. Não tem açúcar, não tem glúten, mas tem. Gente, tem uma infinidade, tem mais de 30 substâncias que você não consegue. Produtos químicos. Produtos industrializados, produtos alimentícios, aquilo dali não é considerado nem comida de verdade. E você tá achando que você vai comer aquela barrinha, aquele pacote, e você tá substituindo, você tá se inflamando mais ainda. Seu corpo não consegue nem entender o que é aquilo. Então, quando a gente ia falar do álcool e a gente a partir foi para um bocado de coisa. Então, o álcool, ninguém tem dúvida, o álcool tem endotoxinas, o álcool vai inflamar seu fígado. Eu costumo dizer, você bebe? Ah, não, mas eu só bebo no sábado. Às vezes, seu corpo passa de 5 a 7 dias tentando metabolizar aquele álcool. Quando o seu fígado diz, opa, agora eu vou voltar a utilizar todos os meus processos, Não há dúvidas de que ele é inflamatório. A gente é não pode inflamatório. estar botando também Panos debaixo quentes. de panos quentes, né? A verdade é que inflama sim. Doutora, e quanto eu posso tomar por semana? Não existe esse estudo. Eu tenho que ser honesta, que os estudos, muito pelo contrário, eles são bem desestimuladores. Eles dizem literalmente que não existe uma dose segura. Eu não tenho como dizer para vocês que uma taça é segura. Doutora, e se eu tomar uma taça, tá tudo bem? Não tem como garantir. Não tem como também esperar bom senso. Quanto menos você beber, melhor. Ah, doutora, isso é quanto, gente? É, é você eleger, não é, todo sábado vai beber, todo domingo vai beber. Gente, se vocês beberem toda sexta, sábado e domingo, é muita coisa. A gente já falou sobre isso antes. Primeiro que a mulher não tem a mesma capacidade de metabolizar o álcool como o homem. Não vai dar certo. Não Então, queiram se igualar, gente. Não somos iguais. Esqueçam isso. A maior mentira que quanto contaram para você. menos beber, melhor. E principalmente, com certeza, a doutora Yasmin vai gostar se suas pacientes, se eu amo quando minhas pacientes aceitam, porque vocês chegam querendo um resultado. Eu tenho tudo para entregar o resultado que vocês pedem. Então vamos juntas. Nesse tempo aqui que a gente vai combinar, por exemplo, vamos passar 3 meses limpando esse corpo que está tentando desinflamar, gente. Então, é tirar açúcar, álcool, a gente já falou. Qual é o outro? Eu acabei de falar dos produtos O industrializados. glúten. Será que o glúten realmente precisa ser eliminado ou só naquelas pessoas que realmente têm intolerância? Eu não tenho intolerância a nada. Eu devo tirar esse alimento? Eu, de todos os testes que eu já fiz, honestamente falando, quem estuda muito o intestino, eu sou uma apaixonada por intestino. Todos os estudos atuais indicam que o glúten inflama sim. Que o leite inflama sim. E não é nem a lactose, que todo mundo diz assim, então eu vou tomar leite sem lactose. Não. É a proteína do leite, é a caseína. Então, mesmo que você tome um leite sem lactose, a caseína, que se Está é que inflamado. está inflamando, se equipara muito ao glúten. O que é que eles fazem? Primeiro, eles podem sim causar um desequilíbrio da microbiota. E a outra coisa que eles fazem é, enquanto as células estão aqui juntinhas, eles quebram a união entre as células. São Da palavras mucosa do difíceis. intestino.
as tight junctions do intestino. Então, seu intestino, que deveria estar assim, todo coladinho, uma célula na outra, ele fica com verdadeiros buraquinhos. Isso significa que o que E está lá no deixa intestino ruim vai entrar e vai cair direto na sua corrente sanguínea e aumentando a inflamação. vai percorrer todo o seu corpo. Então, doutora, mas eu fiz um teste geneticamente, eu não tenho problema nenhum. Eu não sou celíaca. Ok. Teoricamente, você não teria nenhum problema com glúten. Mas o glúten que hoje, principalmente o que entra no Brasil, completamente modificado, a gente sabe que ele tem um potencial muito grande de te inflamar. Exatamente. Então, Diferente do glúten da Itália, né? Que dizem que o de lá é original e por isso que eles comem tanta farinha e não tem problema. Você vai na Itália, você não vê tanta gente obesa assim. pois é. Então, na dúvida, eu indico retirar, eu oriento. E vou te dizer, a Inclusive, resposta é é, sempre positiva. eu gosto muito que as pessoas, trazer as pessoas para observar como o seu corpo reage com cada coisa. Às vezes, não é nem só o glúten, às vezes é um alimento simples, um ovo, uma batata que te inflama. Então, você tem que estar muito de olho na como que o seu corpo vai reagir com aqueles alimentos. E o glúten, a gente sabe que, apesar de não ser, se você não tiver um resultado positivo para essa intolerância, observe o seu corpo. Se você retirar, passa um tempo sem comer pão, sem comer massa, Duas semanas. pizza, porque você já começa a perceber que sua barriga está menos inchada, que você tem menos dor de cabeça, que está sentindo menos dores pelo corpo. Isso são sinais de que o seu corpo está dando que aquele alimento não faz bem e que é muito melhor se você puder retirar ou ao menos restringir esse alimento na sua vida. Então, parte de um autoconhecimento e da autoobservação. E qual é o detalhe? Hoje a gente tem umas dietas, né? As pessoas perguntam muito, doutor, e essa tal dessa low food maps, tantas coisas. Não era só. Então agora até as coisas saudáveis inflamam a gente? Pois é. Na hora, para vocês entenderem um pouquinho, o que é a tal da disbiose, que inflama tanto, né? Que está muito ligada à inflamação do intestino. A gente tem as bactérias boas e as bactérias ruins. A gente tem uma microbiota que está lá compondo o nosso intestino. Se você come comida lixo, exemplo, biscoito recheado, o que é que tem ali? Açúcar, aromatizantes, Acidulantes, acidulante, gente, é tanta coisa. Além do açúcar, gordura hidrogenada, graxa, aditivos, óleo e refinado. pronto. Nada que presta ali dentro do biscoito recheado. Você está alimentando quem? Você está alimentando as bactérias ruins. As bactérias boas se alimentam de quê? De comida de verdade, de fibras, de alimento, de frutas, verduras, legumes, de comida de verdade. Só que esse desequilíbrio aconteceu, você deu tanta comida lixo, que as bactérias ruins aumentam a fermentação, muitas vezes, desse intestino, a um ponto que, se você come alho, cebola e brócolis, por exemplo, você fica estufada absurdamente. Então a gente tem que passar um tempo restringindo alimentos que naturalmente seriam bons, mas que agora te deixam estufada. Você come e vira um baiacu. Quantas vezes você já ouviu isso, doutor Yasmin? Mas coisas que a gente sabe que não tem dúvida que inflama. Gorduras ruins, né? O açúcar, aqueles tipos de adoçantes, alimentos industrializados, todos aqueles alimentos industrializados, observem muito os rótulos. E aí a gente tem a questão do glúten e da lactose, que oficialmente pode ser que você não tenha uma tendência genética a isso, mas observe o seu corpo, porque a gente sabe que vai causar alterações no seu intestino que podem causar, que vão levar a essa inflamação. E aí, muitas vezes também as pessoas ficam apegadas aos exames laboratoriais, né, Milena? Ah, eu vou fazer um exame para detectar se eu tenho inflamação. Ah, vou fazer um exame para ver se eu tenho intolerância a isso ou aquilo. Se observem, vejam os sinais que o seu corpo está dando. Lógico que na lista de laboratórios a gente vai avaliar algumas coisas. O PCR, o fibrinogênio, a ferritina se está elevada demais, que são sinais que laboratorialmente vai dar sobre a nossa inflamação. Mas a A gente tem que homocysteína, observar.
a insulina. Homocisteína. A gente tem que observar o nosso corpo, os sinais e sintomas que a gente tem apresentado e como a gente reage a cada tipo desse alimento que estamos consumindo. Nenhum exame sozinho. Tem alguns exames que vão ajudar a gente a fazer esse perfil, vão. Mas a própria história, o que o paciente está falando, a composição corporal do paciente é uma união de tudo. O exame laboratorial vai me ajudar? Vai. Às vezes um exame de imagem vai me ajudar? Claro. Se eu vejo um ultrassom que tem uma esteatose, se eu pego uma ultrassonografia que tem uma doença, uma tireoidite de Hashimoto, se a gente tem outras alterações, outros diagnósticos, o paciente já chega dizendo que tem uma endometriose. Doenças eminentemente inflamatórias, que são alimentadas pela inflamação. A gente sabe que endometriose, lipedema, síndrome dos ovários policísticos, tem muitas doenças, a própria obesidade, enxaqueca, acne, tudo isso é alimentado e é basicamente inflamatório. Então, tem componentes, tem doenças que se você retira a inflamação, fibromialgia, tem doenças que se você retira a inflamação, diminui ela ao máximo, você praticamente zera a doença. Olha que interessante. Exatamente. Ah, eu não acredito. Vamos fazer um teste. Se permita. Veja como você vai praticamente zerar aquela doença que você achava que não tinha jeito. Psoríase. É muito E é inflamatório. interessante, né, que quando a pessoa passa por esse teste, depois que ela fica alguns meses sem. E aí ela vê como o seu corpo funciona muito melhor, muito mais leve, uma vida muito mais tranquila. E aí que ela vai começar, vou hoje me permitir, vou beber. Por exemplo, no meu caso é isso. Às vezes foi uma luta danada para tirar a bebida. Quando eu tirei, eu tive uma outra performance na minha vida pessoal, profissional e de atleta também, né? De treinos. E depois, quando eu vou beber, eu penso muito bem antes, assim, nossa, eu vou beber. Quando eu comecei a beber e senti que eu demorava 2 dias para poder me recuperar daquela bebida, botar aquele álcool para fora, eu falei, gente, não vale mais a pena. Eu entendo o preço que eu quero pagar e aí eu defino, hoje eu escolho o dia que eu quero pagar esse preço. Não Exatamente. ajo por impulso, sem pensar nas consequências daquelas atitudes e decisões que eu vou tomar a partir dali. Pois é, isso é muito interessante, né? Eu também já gostei, né? A gente, todo mundo é ser humano, todo mundo tem socializa, você gosta de beber e hoje eu digo, eu bebo muito menos do que até eu gostaria, porque às vezes eu tô aqui sentada, você senta num lugar, você tá meio ociosa, você diz assim, ah, vou beber, mas hoje eu digo, não, não vou beber. Não tem porquê, porque às vezes é o contrário, eu digo assim, eu bebo e me arrependo, porque você começa a colher. Você acorda no outro dia com outra disposição, você muda Não, alguma e coisa, parece você que é pior. O pessoal fala assim também, né? Ah, antigamente, depois que eu parei, que eu voltei, parece que é pior, que eu tenho uma ressaca pior, que eu fico pior quando eu como seu isso ou corpo tá aquilo. limpinho. Mas, na verdade, naquela época lá, que você se inflamava pra caramba, você estava acostumado a viver naquela condição de dor, de metabolismo lento, de dor de cabeça. Você se acostumou com todo aquele problema. Com E aí, uma quando você faz composição uma corporal que limpeza. você não gosta, com tanta coisa que você já normalizou, aí na hora que você consegue limpar o corpo, na hora que você bota um álcool, você diz assim, nossa, que diferente. Porque seu É, corpo já desacostumou. Estamos sob nova direção. graças a Deus. Pois é. Eu Ó, acho que a teve gente uma falou. dúvida. Acho que a gente já respondeu. Teve uma dúvida aqui. Quais são os exames que a gente utiliza para saber se eu estou inflamada? A gente falou alguns, não Tem foi? os exames laboratoriais que vão nortear, mas não significa, se eles estiverem normais, que você não está inflamada. A gente tem que observar os seus sinais e sintomas, colher a sua história, saber quais são os sintomas que você está sentindo, para poder entender se realmente você não está inflamada. A gente não pode jamais se apegar apenas ao que está escrito ali naquele papel, naquele exame de laboratório. A gente tem que botar, ó, a cabecinha para raciocinar. E agora também, Yasmin, como a gente falou, por que a gente precisa de um médico norteando o processo? Porque às vezes, como a gente disse, nem tudo é hormônio, e aí a gente também vai fazer a meia-culpa aqui, o advogado do diabo, e dizer assim, nem tudo é inflamação. Então, às vezes, você está com um bocado, eu tô com névoa mental, e aí essa névoa mental é inflamação,
É porque eu não estou dormindo Deficiência de bem? B12 É falta é de hormonal B12 ou é menopausa? Quer dizer, ou é ou é tudo tudo junto? junto? Pega no verde. Ou é tudo junto? Mas você precisa de um médico te orientando. As coisas são complexas. A gente estuda tanto para conseguir orientar vocês e vocês acham que de orelhada, porque ouvi uma amiga falar, ouvi uma reportagem interessante, vocês são capazes de diagnosticar tudo e conduzir o processo sozinhas. Gente, não vai dar certo. E cuidado com as iatrogenias, o que vocês estão fazendo aí, sem saber o que é, se tendo às vezes, muitas vezes, um excesso de vitaminas no corpo, porque aí, mas disseram que minha névoa pode ser vitamina. Tome-lhe B12, passando B12 acima de valores, muito acima dos valores de referência, contraindicados. Mas ainda não melhorou, então deve ser falta de B12. E continua tomando mais. Não é assim. Nem mais, nem menos. Só o quanto o seu corpo precisa. E quem vai dizer isso? Um médico com experiência que estudou para te conduzir ao longo do processo. E pode te levar para onde você quer e merece. Exatamente. Cadê? Savana entrou aqui e ela tinha perguntado sobre o lipedema. Pronto, uma doença inflamatória da predominância estrogênica Do e tecido de gordura, né? esse Imagina, a gordura já é um tecido inflamado. O lipedema é mais inflamado ainda. é Então, como mais se importante ali ainda dessa mulher. Oi? é um tecido Ó- gorduroso Olha aí, entremeado por Savana, presta fibrose. atenção que vamos falar sobre o lipedema e inflamação. Então, ali, aquele tecido gorduroso é um tecido gorduroso diferente, entremeado por fibrose, cheio de predominância estrogênica, muito dependente dessa variação hormonal. Então, é eminentemente inflamatório. É uma doença inflamatória da mulher. É muito. Inflamatória, hormonal. Então, não é só dizer assim, faça dieta e exercício que Não. vai resolver, tome cúrcuma e resveratrol, É uma né? gordura de difícil resposta à dieta e atividade física. É aquela mulher que diz assim: eu já fiz todo tipo de dieta e atividade física e eu não consigo emagrecer. Ou eu até emagreço, mas não tem jeito. Eu fiz musculação minha vida inteira, minha perna não cria um Nunca define. músculozinho. Não define. Nunca define, fica com vários furinhos, né? Vários carocinhos. Esses caroços são as fibroses. Então, a gente às vezes precisa entrar com medicações específicas que vão entrar nessa fibrose, quebrar, para que as outras medicações, os suplementos anti-inflamatórios ajam naquela gordura e realmente consiga eliminá-la. Então, não é uma estratégia simples, é uma estratégia muito mais complexa, assim como Multifatorial. toda doença inflamatória, né? Multifatorial. E Mas se a gente multifatorial. não trata a inflamação, você não consegue melhorar o aspecto do lipedema. Eu Precisa de ajuda. E é muito, vai muito mais além, né? Tem dores constantes. Não é só a celulite. É a Lipedema é diferente de circulação, o celulite. inchaço. E aí, eu acho que a frase final, né? Como é que fala? O aprendizado final, o O pensamento final. aprendizado, o que é que a gente vai levar dessa live? O que é que O que eu ficou quero mais que você, marcante? isso, o que é que eu quero que vocês levem dessa live? Nem tudo é só inflamação, nem tudo é só hormônio, nem tudo é só atividade física e alimentação. Vejam como é um conjunto de fatores. É o sono, é o que você come, é o que você bebe, é como você maneja suas emoções, digere suas emoções, monitora ali, gerencia o seu estresse do dia a dia. Tudo isso vai estar impactando na sua qualidade de vida para você atingir, alcançar os seus resultados. Por isso que nunca é uma fórmula tão simples assim de se resolver. E é aqui onde nós entramos como médicas que sabemos muito sobre esse tema por ter vivido tudo isso em nossas vidas e aprendido a gerenciar e utilizar as armas necessárias para enfrentar esses processos.
Então, a nossa consciência hoje ela é muito maior de poder guiar vocês nesse caminho, tirar vocês da escuridão e mostrar que as coisas são tão simples assim, mas que a gente está com vocês aqui para E que é conduzir nesse processo. possível. E é E é possível, né? possível. E eu fico triste quando você diz assim, né, Yasmin? Porque não é só tratar um exame alterado. A pessoa pega, por exemplo, a gente não falou de vitamina D. A vitamina D é maravilhosa. Ela também está dentro da estratégia, ela ajuda a gente a desinflamar. Mas quanto cada um pode tomar de vitamina D? Basta eu tomar vitamina D, porque muitas vezes o paciente fica frustrado. Ah, eu usei B12, todo mundo diz que é usar B12, vitamina D e melatonina que resolve. Gente, olha como a gente falou sobre todo um mecanismo que vai desde tratar o estresse, fazer, tem que ter dieta? Tem. Agora, qual dieta? Fazer um treino adequado. Qual é o treino? Tem que malhar. Não é só malhar e fazer atividade física, mas qual é o treino que vai te dar o resultado que você quer? Né? Tratar os hormônios, tratar a tireoide, dormir bem, tratar o intestino, desinflamar. Então a gente tem múltiplos pontos para observar e para ajustar, para conduzir essa paciente de onde ela está para onde ela quer chegar. Se fosse simples, gente, não tava todo mundo gordo com dificuldade. A gente tem sim, não é tratar um exame, é tratar a mulher como um todo. E aí a gente começa a ver os resultados chegando. Você muda o metabolismo, você muda o resultado. E a gente consegue chegar, porque todo mundo é digno, todo mundo merece e pode ter o corpo que sempre sonhou, com a saúde que vem junto. Não é só beleza. É Isso. beleza e saúde que andam assim. Será que alguém tem mais alguma dúvida sobre esse tema? Esclarecemos Vamos. tudo. E vamos falar, né? Sobre o presente, que a gente disse que quem ficasse até o final ia ganhar um presente. A gente até tinha falado de só quem estivesse ao vivo, mas eu acho que diante de tanto cai e volta, não sei. Vamos lá. Mas o que é que a gente vai fazer de diferente hoje que a gente nunca fez? Eu nunca fiz, eu não sei você, doutora Yasmin. Bem, não. Mas hoje a gente vai trazer um presente de verdade. Quem ficou hoje aqui até o final vai ganhar um voucher. Hoje, que dia é hoje? Bota aí no chat, que dia é hoje? Que dia é hoje? Botem aqui. Só vai ganhar se alguém falar, hein? Que dia é Ninguém, hoje? todo mundo dormindo. Que dia é hoje, gente? Qual é a data de hoje? Hoje é terça, ok. Que dia? Qual a data? 21. Pronto, 21. Então a gente resolveu pegar esse número 21 e quem quiser vai ganhar um voucher de 21% no tratamento que mais lhe convier. Pode ser na consulta, pode ser num protocolo, mas vai ter a oportunidade de ter um voucher de 21% com doutora Yasmin e doutora Milena. Eita misericórdia, eu nunca fiz isso. Eita, essa é a oportunidade, hein? Para quem estava ali sem saber se ia investir ou não. Chegou o momento. Chegou o momento, chegou o momento. Então, eu vou jogar lá no meu grupo, você vai jogar lá no seu, doutora Yasmin? Me conte, como é que vai É. ser? Eita, que eu não sei, me ensine. Não, eu vou mandar para as minhas pacientes que assistiram essa live. Para as demais, eu vou Hum, pensar, para poder honrar quem estava aqui com a gente, fortalecendo esse movimento. Gostei, viu, Érica? Olha aí, vamos pegar quem estava aqui presencial. Já vou lá fazer agora essa pergunta. Quem estava, a gente tem que ter a pergunta-chave. Quem estava presencial na live, a enquete, vai ter direito. Vão ser as primeiras a acessarem esse mega cupom. Quem for minha paciente já pode dar um oizinho lá no meu privado, tá certo? Para a gente poder entregar esse voucher diretamente para vocês, vocês ajudarem aqui a gente. Oba, vamos, para a gente organizar. Porque
A agonia é grande, vão mandar no grupo, vão mandar no privado, vamos nos organizando, a gente coloca e vai falando. Vai ser uma oportunidade maravilhosa da gente movimentar esse povo. Elas têm pedido e a gente tá vindo. Olha como tá legal. Vocês pedem o tema, a gente traz. Vocês mandam as dúvidas, a gente responde. E agora ainda vem, pedem oportunidades e a gente traz. Tá Já tem muito legal essa dinâmica. bonificação. Elas estão merecendo. Exato. E Então aí, tá faltou bom. falar alguma coisa? Quem tem alguma dúvida, vamos encerrar por hoje, que todo mundo quer falar agora do voucher. Bora, meninas, bora. Vamos Bora. lá então 21. encerrar a live, né? Senhora oportunidade, viu? Que massa. Até eu quero. Olha, a live não está sendo gravada, mas não está sendo liberada, porque a gente quer trazer as pessoas sempre aqui, ó, pertinho da gente, tirando dúvidas, colhendo informações, né? E de vez em quando a gente posta alguns cortes lá no Instagram. Pronto, eu tô botando a live. A Tereza perguntou se fica gravada, né? Eu às vezes Isso. forneço, eu botei lá no meu YouTube, eu tô carregando elas no conteúdo completo. Uhum. Mas não vai ser sempre, não é promessa não. Venham ao vivo. Venham ao vivo. A de Exatamente. hoje mesmo vai ficar toda picotada. Vamos ver como é que as meninas vão juntar. Pois é, suas perguntas foram todas respondidas, viu, dona Tereza? Exatamente. Então tá bom, vamos despedir por aqui. Muito obrigada pela atenção, pessoal. Espero que tenha contribuído de alguma maneira. Vamos fazer um print aqui, doutora Yasmin. Bem bonitas. Que todo mundo elogiou. Pronto, print feito. Fechou. Muito obrigada pela presença, foi maravilhoso. Depois a gente vai conversar e aí vamos falar o que na próxima semana? Eu gostaria Vamos, muito de falar sobre cansaço, sono e cansaço. vamos a ele falar tudo do sono. Que horas dormir? Quais são os hormônios que são regulados? O que é que eu devo fazer para melhorar? Tudo, 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 tudo. Acho que eu vou vir até com meu óculos amarelo, de lentes amarelas. Bom, então vamos lá. Um beijo, minha Um querida. beijo, Obrigada beijo, por mais beijo. uma Deus live, abençoe. por essa Muito obrigada, parceria. minha. Tá linda. Muito Beijo. obrigada. Prazer foi meu. Tchau, Tchau, tchau. meninas. Obrigada pela presença de todas vocês.